Estreou em outubro aí na Netflix a série Bem-vindos à Vizinhança, ou The Watcher, em inglês, com a Naomi Watts e com o Bob Cannavale. Né? Eles são aí um casal que se muda para uma casa e começa a receber algumas ameaças por carta. Né? E essa história ela é baseada em uma história real. E hoje a gente está aqui para falar um pouco dessa história real. O que é ficção, o que é real nessa série da Netflix. Bem-vindo à Vizinhança é uma série de Ryan Murphy, né, que já está conhecido aí, principalmente agora, né, ele já é conhecido há bastante tempo, né, fez American Horror Story, enfim, outras produções aí, mas recentemente na Netflix ele já fez sucesso com a série do Dahmer, né, o canibal americano, né, e agora ele voltou aí com mais um sucesso. Essas duas séries estiveram aí no top 1, top 2 da Netflix durante, né, esses últimas semanas aí. E a gente acabou assistindo, né, uma minissériezinha, que agora já não é tanto minissérie, né, de 7 episódios. Então, foi confirmada a segunda temporada dessa série, mas a gente não sabe se vai ser uma segunda temporada da mesma coisa, porque foi uma minissérie, ela foi bem fechada, na verdade teve um começo, meio e fim, né? Então, assim, a gente não sabe o que eles vão fazer pra continuar essa história. Pode ser que ela não venha com a mesma história, eu acredito que não. Vai se tornar uma série antológica, provavelmente como a do Jeffrey Dahmer, que vai se tornar uma série antológica também, que aí provavelmente vai contar a história de algum outro casal, de alguma outra família que talvez tenha sofrido pelo mesmo problema. Sim, porque aqui nessa história a gente tem, como eu falei, 7 episódios, né, do casal formado aí pela Nora e pelo Dean Brannock, né, o casal que morava em Nova York e que procurou refúgio, né, nos arredores ali, no subúrbio em Nova Jersey, né? Eles compram essa casa, né, uma casa grande, uma casa bonita, né, para ir morar com os filhos. Só que já logo no início eles começam a receber essas ameaças, como eu falei, por carta, né, o do suposto observador, o The Watcher, né, falando que ele tá de olho na família, que ele começa a fazer algumas ameaças, porque a casa já tem 100 anos e o avô dele, depois o pai dele, agora ele é encarregado de cuidar da casa, né? Tipo assim, não fica claro o que tem exatamente na casa, se é alguma coisa especial ou não, né? Tem aqueles vizinhos malucos lá que também querem manter a casa do jeito que tá, não pode cortar árvore, não pode fazer reforma, né? Então, e aí entra nessa história esses vizinhos que são bem malucos. Na verdade, assim, parece que a cidade inteira é maluca. Desde a pessoa que vendeu a casa pra eles, até, sei lá, a garçonete que passa que você desconfia dela. Eu desconfiei da garçonete o tempo inteiro. Enfim, mas é que é uma vizinhança muito doida e na história que eles contam na série, essa vizinhança tem algo relacionado a seitas macabras, gente que chupa sangue de crianças, que bebe sangue de crianças, que mata crianças, enfim, porque na série uma das cartas fala que, tipo assim, você tem que me dar o que eu quero e o que eu quero é sangue, mais ou menos assim, né? Então, a série é toda voltada pra descobrir quem que é de algum daqueles vizinhos, de alguma daquelas pessoas que moram na região, quem que é o The Watcher, né? Tipo, todo mundo é suspeito, né? Que nem você falou, até a garçonete. Até eles mesmos. Até eles, porque ele realmente estava mandando carta pra eles mesmos, Exatamente. né? Então fica sempre essa pulga atrás da orelha, né? A gente sabe, né? Essa série vai voltar, como a gente falou, né? Só que daí fica em questão, em dúvida, sobre qual história vai ser contada, como você também, né, comentou aqui. Porque história baseada, né, em fatos reais e tivemos aí um arco completo. Então, será que, né, a gente vai ter a família de volta ou não? Porque, assim, vamos começar a explicar aí o que de Vamos fato desmembrar essa... né, aconteceu, né, de verdade aí lá nos Estados Unidos, né? Na vida real, a gente tem também, né, um casal que é a Maria e o Derek Brothers, né? Que eles compraram a casa, eles começaram, né, a se preparar para se mudar para o local. Só que eles já receberam essa ameaça. Então, eles compraram a casa em 2014 e depois de um tempo, alguns dias depois, eles receberam a primeira carta. Eu vou ler aqui pra vocês saberem o que estava escrito. Querido novo vizinho do 657 Boulevard, permita-me dar-lhes as boas-vindas ao bairro. Parecia muito amigável até aí, né, a carta, mas ele continua.
O 657 Boulevard tem sido o assunto da minha família há décadas. À medida que se aproxima o 110º aniversário da casa, fui encarregado de observar e aguardar a sua vinda. Meu avô vigiava a casa na década de 1920 e meu pai na década de 1960. Agora é a minha vez. Então, assim, ele dá as boas-vindas, mas ele já entra ali, tipo assim, você é bem-vindo aqui, mas eu estou de olho em você. E na série eles falam muito isso, né? Tudo assim, tipo assim, eu tô Todo de olho mundo. em você, eu tô de olho em você. E aí você começa a suspeitar de umas pessoas por isso, e outras você acha tão óbvio, né, que eles estão falando, tipo assim, tô de olho em você, aí você fala assim, não é ele. Só porque ele falou isso, sabe? O detalhe curioso é que o endereço das cartas é o mesmo endereço que foi usado na série. Exatamente. Né? Então eles usaram esse endereço real, apesar da casa não ser a mesma, né? Dizem que a casa que eles compraram, na verdade, foi ainda um pouco menor, né, do que a casa da série, que parece uma casa muito esplêndida, né? Foi uma casa um pouco menor, mas que tinham vários quartos, vários banheiros, enfim. Era bem grande, mas não tão grande quanto na série. E também, na série, eles têm 2 filhos e na vida real eles têm 3 filhos. Então, após essa primeira carta, eles começam a fazer uma reforma, que na verdade na série ela tá ali, né? eles já tinham se mudado e a reforma acabou acontecendo no meio. O que a gente achou muito estranho, né? Porque ninguém... olha, eu tô sendo observado. Vamos mudar a cozinha, o balcão da cozinha? Vamos deixar um monte de gente entrar aqui dentro de casa, né? Exatamente. À vontade, né? E aí, assim, eles começam a fazer essa reforma, só que... E aí, nesse meio tempo, eles chamam os filhos pra ver o lugar, pra conhecer a casa. Só que aí começam a vir outras cartas, e essas cartas contêm informações sobre a idade do mais velho até o mais novo. Tipo assim, a data de aniversário, tudo mais dessas crianças. Então, a partir daí, eles não levam mais as crianças pra casa. E aí... E ainda até chega em outras cartas também, tipo... perguntando, cadê as crianças? Sumiram? Isso, por que que você tirou elas daqui? Tipo assim, eu tô com saudade, sabe? Assim. E aí, em outras cartas também vão chegando detalhes sobre a moradia anterior deles, sabiam o endereço onde eles estavam, sabiam várias outras coisas. Outros detalhes, e aí vem aquela pergunta que eu acho que aconteceu na série, falando tipo assim... Por que vocês vieram pra cá? Foi por ganância, né? A casa tava pequena demais pra família exatamente. E tal. Vocês queriam, né, algo maior realmente, né? Começa essas questões. E a partir disso eles já correram atrás da polícia, né? Já levaram a polícia, pra polícia as cartas pra tentar realmente buscar o DNA, fazer todo esse processo que a gente viu na série realmente foi feito, né? E também foi inconclusivo, né? Como a gente viu na série. Mas como na série, assim, não foi... Eles chamaram a polícia e chamaram uma colega deles do FBI, que não era aquela investigadora. Tinha também uma investigadora, mas não era aquele modelo de investigadora que tinha ali, que era uma cantora de jazz e tudo mais. Não, era uma investigadora que não tinha uma história muito... Não morreu com câncer, nada disso. Pelo menos não que tenha chego nos ouvidos das pessoas, né? Isso. Mas assim, eles chamaram a polícia, chamaram o FBI, fizeram toda a análise das cartas e realmente em uma das cartas eles pegaram o DNA de uma mulher. Mas foi a única coisa que eles conseguiram. E aí a gente tem algumas diferenças da história real pra série, que é tipo a vizinhança em si, né? Porque na série é uma vizinhança bizarra, né? Tem ali a galera que quer manter a casa igual, tem o casal que fica observando eles, enfim, chega o John, chega lá, né, também, que depois ele não existe, mas existe, né? Sim, existia um John, mas em um outro lugar, que ele teria assassinado a família, né, a esposa e os filhos, e ele tinha, depois de um tempo, voltado nessa vizinhança, mas que não era ali. E quando ele voltou, ele acabou sendo preso. Então, assim, eu acho que ele ficou sabendo, né, de uma história e falou, acho que era legal colocar aqui, né? Eles quiseram colocar ainda um elemento a mais pra criar toda aquela situação que já era bizarra demais, né? Sim, e essa parte bizarra dos vizinhos, ela é da série, né? Sim, não tem realmente no real...
Lógico que pode ter alguns vizinhos estranhos, mas eles não participaram ativamente da história. Sim, na verdade eles tinham vizinhos bisbilhoteiros Sim, que ficavam sentados ali, mas era só pra bisbilhotar. E os outros vizinhos também tinha assim uma certa desconfiança, mas todos eles foram investigados e não aconteceu nada. E sobre túneis na casa, passagens secretas, isso também não foi confirmado. Na verdade, não tinha nada disso. Não tinha nada de fantasioso demais na história, a não ser uma pessoa que talvez nem fosse dali. Eu acredito que nem era uma pessoa do local, né? E ela acabou colocando medo neles e eles acabaram pegando essas referências de vizinhos malucos e aí construíram uma história. Talvez. Até pelo fato na série ter colocado uma casa muito maior, então eles poderiam realmente, né, trazer essas passagens secretas e tal, porque vai que, né, eles descobrem e é conectado com outros vizinhos, o cara que gosta de estar no elevador, né, e no real a casa era um pouco, né, menor, então, né, era mais contido mesmo. Né? Eles tinham que criar esse mundo fantasioso pra história andar, porque na vida real era um casal que comprou uma casa, eles nem chegaram a se mudar pra casa. Eles fizeram a reforma, só que as cartas foram surgindo uma atrás da outra, eles não levaram mais os filhos pra visita e depois eles já nem ficaram com a casa. E colocaram a casa pra vender. Só que, ao contrário da série, que já receberam ofertas logo em seguida, conseguiram vender facilmente, foram 5 anos, né, que eles ficaram tentando vender e não conseguiram, né? Sim, eles em 2017 eles alugaram a casa para uma pessoa. Alugaram antes. Essa pessoa começou a receber as mesmas cartas e aí a pessoa caiu fora também, né? Só que eu acho que foi em 2019, eles receberam um lance bem baixo da casa e venderam. Só que assim, eles receberam um lance baixo porque eles resolveram ser honestos, sabe? Tipo assim, ó, tá acontecendo isso, aconteceu com a gente, aconteceu com uma outra pessoa, pode ser que aconteça com vocês também, mas assim... Se quiser pagar, é baratinho. Exatamente. Mas a pergunta, o The Watcher, o observador, foi preso na vida real ou não? Não foi preso na vida real. A gente ficou esperando também saber se isso teria acontecido, mas ele não foi pego. Na verdade, ela, né, porque foi a única conclusão que tiraram, era que era uma mulher, mas ela não foi pega. E assim, poderiam ter várias suspeitas. Eu levantei uma suspeita agora, eu vou passar. Será que não era uma amante desse cara? Porque tem muito esses rolês. Ele tava fugindo dela, aí ele quis meio que esconder a família ali numa cidade vizinha, porque ele ainda trabalhava em Nova York, né? Sim. Então ele quis esconder a família numa cidade vizinha, porque assim, só pra pessoa saber o que era a vida deles antes, né? Sim, né? E saber então, tinha que coisas ter sobre coisa a família ali. realmente, né? Exatamente, porque assim, se fosse só falando dali, mas não, tipo, era uma situação em que a pessoa sabia de coisas da vida deles no passado, talvez, entendeu? Assim, pelo menos até o momento em que eles se mudaram. Então, sabia a idade dos filhos, a data de aniversário. Então, são coisas bem procurou íntimas, provavelmente né? algumas informações sobre a casa, né? Pra saber que era uma casa que tinha aí seus 100, 110 anos. Exatamente. E falou, vou criar aqui um personagem, uma ameaça aqui pra tretar com eles. Né? E assim, como eles alugaram a casa pra uma outra pessoa, não era definitivo que aquela pessoa ficaria ali. Então, a qualquer momento, eles poderiam voltar, então, se não tivesse. Continuou, né? Então, a pessoa continuou investindo, né? Porque não se sabe se o novo dono, ele, de fato, continuou recebendo algum tipo de carta. E não haviam reclamações anteriores de pessoas que moraram lá. Enfim, eram só eles. Então, era algo muito específico e tá muito com cara de que tinha algum rolo aí, né? E que ele queria se livrar e que não deu muito certo, né? Sim, e hoje o casal, né, o real ali, a Maria e o Derek, eles moram ainda na mesma cidade, né, mais um motivo aí pro cara realmente que quis fugir da cidade principal, realmente, ficar ali nos arredores. Sim, eles moram lá, só que não tem endereço divulgado, não tem nada aberto, né, também porque imagina, se hoje eles tivessem divulgado isso, imagina que a galera não ia estar lá mandando carta pra eles na casa de verdade deles, né? Sim, com já ia certeza. ficar, né? Porque a gente sabe que o povo é maluco, né? Gosta de ficar fazendo essas coisas aí Exatamente. também. Né? E eu não duvido que
que tenha em algum lugar aí alguém pensando ou até mandando alguma carta pros vizinhos aí, fazendo alguma coisa desse jeito, assim. Não façam isso, Não gente. Isso façam. é muito doentio, inclusive. Não vou passar nem a caixa postal. Vai que a galera se empolga e manda alguma carta. Não. Enfim, resumindo, né, a gente tem uma história muito parecida, porém com bastante elementos aí de ficção, principalmente essa questão um pouco mais bizarra dos vizinhos, né, que existiam, porém não desta maneira, né, tinha investigação, porém não desta maneira, tinha carta, porém não desta maneira, né, exatamente aí, porque o Ryan Murphy gosta de colocar essas bizarrices aí, né, nas séries que ele faz, né. E agora a gente vai ter e a segunda temporada, a gente ainda não tem nenhuma informação sobre como vai ser, se vai ser o mesmo elenco, quando vai estrear, né, e conforme a gente for sabendo aí, a gente vai comentando tanto aqui no Arena Séries, quanto no Arena News também, né, nossa live aí de segunda-feira, que a gente sempre comenta as novidades que surgem e daí quando tiver um trailer, certeza que a gente vai falar sobre. É isso, então? É isso. Comenta aí embaixo o que você achou da série, o que você achou também dessa história real aí. E se você tiver, de repente, mais alguma informação para acrescentar, né? Às vezes a gente acabou esquecendo de falar alguma coisa, ou, sei lá, não demos a informação 100% correta, afinal não somos investigadores aqui também, né? Sim. Então comenta aí, vamos prolongar essa nossa conversa aí, beleza? É isso? É isso. Então beleza, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!